Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio e do pecador? E se o julgamento de Deus começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que rejeitam a boa nova de Deus? Meu irmão e minha irmã, pensemos bem nisso que nos diz o primeiro Papa da Igreja, o apóstolo São Pedro, nesta sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 a 19. Como pastor da igreja, São Pedro alerta os cristãos daquele tempo e nós hoje do incêndio que se levanta contra nós. O incêndio da perseguição, o incêndio da incompreensão, o incêndio dos sofrimentos por causa da fé. Então não é apenas sofrer por sofrer. Tanto que diz aqui o apóstolo São Pedro. Ele fala, olha, que nenhum de vocês sofra porque são ladrões, assassinos, criminosos ou mexeriqueiros. Mas que o nosso sofrimento seja motivado pela nossa fé. Diz Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então Jesus ele já declara bem-aventurados, ou seja, santos. A palavra bem-aventurado significa isso, santos, aqueles que sofrem por causa do Evangelho, aqueles que sofrem por causa de Cristo. E o apóstolo São Pedro, fazendo eco das palavras do próprio Cristo, vai nos dizer, se vocês estão sofrendo porque vocês estão querendo levar a fé mais a sério, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque é isso que Deus espera de nós. E não duvide, meu irmão e minha irmã, enquanto nós estamos vivendo mal a nossa fé, parece que tudo é tranquilo, porque a gente não está incomodando os outros, né? Agora, quando a gente decide levar a nossa fé a sério, como nos pede a palavra, como nos pede o catecismo, como nos pede o magistério da igreja, mesmo aqueles que são irmãos nossos de comunidade já não nos aceitam bem. Quando um sacerdote deseja viver de verdade o seu ministério, sua vocação, já começa a levar as cutucadas daqui e dali. Quando lá dentro da sua casa, você, meu irmão, minha irmã, leigo, leiga, está querendo levar uma vida cristã, uma vida católica mais decente, mais séria, próprios da sua casa vai falar assim, mas agora só reza, agora só vai para a igreja, mas agora vai para a missa de novo, mas agora está andando com o rosário. É como se a gente, por querer viver aquilo que Deus nos pede, parece que a gente se torna um escândalo para as pessoas. Dou aqui um testemunho claro. Quando eu era meio que adepto à teologia da libertação, nossa, minha vida era tão tranquila. Era tranquila, mas eu estava indo para o inferno direto. À medida que eu fui já padre, iniciando um processo de conversão mais séria, e hoje eu me arrependo profundamente de todo o tempo em que eu aceitei algumas ideias da teologia da libertação, hoje rejeito todas elas e tento alertar as pessoas contra esse mal. Nossa, como que eu sinto as cutucadas do diabo e que vem da onde eu menos espero. E você, meu irmão, minha irmã, faça essa experiência. Comece a levar uma vida cristã, católica, conforme aquilo que a igreja ordena, não aquilo que você acha que é certo. O cristão não tem que achar se isso é certo ou se é errado. O cristão tem que se submeter à doutrina, exposta no catecismo,
exposta na Sagrada Escritura, exposta pelo magistério da igreja. Senão a gente cai no relativismo. Ah, o catecismo diz que é pecado, mas eu acho. Como assim, mas eu acho? Não. O cristão aceita a doutrina da igreja. Senão a gente acaba fazendo como Martinho Lutero, que fundou uma igreja para ele, porque não aceitava nem a Bíblia por inteiro, nem o magistério da igreja por inteiro. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso que a gente recupere a obediência da fé, para que a gente não invente dentro da igreja uma outra igreja ao nosso bel prazer, ao nosso gosto. E veja como é preciso que a gente se empenhe pela nossa conversão e que a gente reze pela conversão dos outros. Olha o que disse o apóstolo São Pedro. Chegou a hora do julgamento que vai começar pela casa de Deus, ou seja, por nós que somos cristãos, por nós os batizados, por nós os sacerdotes, os leigos comprometidos, é por nós que vai começar o julgamento de Deus. E diz ele, se o julgamento começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que estão rejeitando o evangelho até hoje? Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio, do pecador, do injusto? Meu Deus, meu irmão, minha irmã. Que a gente se empenhe com coragem na nossa conversão e que a gente reze, trabalhe, lute, colabore, coopere para a conversão também dos outros. Que a nossa fé em Cristo transforme a nossa vida e você e eu possamos ajudar a transformar tantas outras vidas para que todos nós, ovelhas obedientes ao bom pastor, possamos na igreja, fiéis àquilo que a Santa Igreja nos ensina, buscarmos o reino de Deus e a santidade desse reino todos os dias da nossa vida, ainda que sejamos incompreendidos, ainda que sejamos atacados, ainda que sejamos perseguidos. Vamos agora meditar no capítulo 32 do livro O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, esse livro tão profundo e tão valioso que nós estamos meditando durante esta quaresma. Quanto às tuas ações boas e à tua correspondência à graça, poderias fazer qualquer coisa boa e meritória por ti mesma, se a tua natureza não fosse auxiliada por Deus? Olha a espiritualidade de Santa Teresinha aí, não é? O bem que nós fazemos não somos nós. É Deus que agindo na nossa miséria, é Deus que agindo na nossa pequenez, faz através de nós coisas boas. Sem a graça de Deus, ninguém pode nada. Nossa Senhora nos ensina isso no Magnífica, não é? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, porque ele fez em mim grandes coisas, ele olhou para a minha pequenez. Se Deus fez com que te aparentasse boa e fosses amada e louvada pelos outros, concentra-te em ti mesma e não abandones a reputação justa e verdadeira que de ti fazias. Mas volta-te para o Senhor, dizendo-lhe com o coração: não aconteça, Senhor, de ouvir a roubar a tua honra e as tuas graças. E pensa então naquele que te louva e diz interiormente: como é que este me tem por boa, se somente são bons Deus e as suas obras? Ou seja, quando nós recebermos algum elogio, que a gente saiba entregar o elogio para quem realmente o merece, ou seja, para Deus. Então, quando alguém disser assim: nossa, Dona Lourdes, como que a celebração da senhora é boa, como a reflexão do evangelho da senhora é bom, que a Dona Lourdes dentro dela diga assim: bendito seja o Espírito Santo, porque sem ele eu não faria nada.
Quando alguém diz para mim, nossa, padre, aquela homilia, aquela missa do Senhor ajudou tanto, que eu tenho essa consciência. Bendito seja Jesus, que vem em socorro da minha miséria e, apesar dos meus pecados, me usa como instrumento. Porque sem a graça de Deus a gente não faz nada. Nem Jesus foi ladrão da glória do Pai. No Evangelho ele diz que os homens, vendo as vossas boas obras, deem glória ao Pai Celeste. Ele não diz deem glória a mim. Jesus manda que a gente promova a glória do Pai. Isso é muito importante, que a gente não seja ladrão da glória de Deus. Fazendo assim e dando ao Senhor o que é dele, afastarás de ti os teus inimigos e adquirirás disposições de alma para receber maiores dons e favores de Deus. E quando a lembrança das obras boas te põe em perigo de vaidade, olhas não como coisas tuas, mas de Deus. Diz no íntimo do teu coração, como se falasse as tuas obras. Não sei como viestes a aparecer e começastes a existir na minha mente, pois eu não sou a vossa origem. Foi o bom Deus e a sua graça que vos criou, nutriu e conservou. Somente a Ele, portanto, haveis de reconhecer como Pai, e somente a Ele agradecereis e louvareis. Para que a gente não peque pelo orgulho, pela soberba, né? Nossa, olha como eu sou um padre bom. Olha como eu sou um cristão ótimo. Nossa, olha como eu sou virtuoso, virtuosa. Não deixemos que o orgulho e a soberba nos derrubem na escada do céu. Considera depois como todas as obras que fizeste, não somente nunca corresponderam à luz e à graça que, para conhecê-las e executá-las, te foram concedidas, mas também foram muito imperfeitas e muito longe estavam da intenção pura, do fervor e da diligência de que deviam estar acompanhadas. Ou seja, por melhor que seja o ato que nós fazemos, é sempre imperfeito, porque perfeito é só Deus. Então todo dia a gente tem que louvar a Deus pelo bem que Ele fez em nós e pedir a Ele perdão por não termos feito o bem como Ele gostaria. Se pensares bem nisto, antes te hás de envergonhar do que te vangloriar, pois é uma grande verdade este pensamento. Recebemos de Deus graças puras e perfeitas, e ao executá-las, manchamo-las com as nossas imperfeições. Por exemplo, o amor. O amor é dom de Deus, é virtude de Deus. Vindo de Deus é perfeito, mas na hora da gente amar é sempre imperfeito. Então, que Nossa Senhora deposite em nós essa grande humildade e a grande consciência da nossa pequenez, para que nós jamais sejamos ladrões da glória de Deus, mas em tudo promovamos a glória do Pai Celeste.